Como é que vai ser a programação aí? Ah, fiz um roteirinho aqui, bem bacana. Ô, Plínio, tu vai ficar gritando, é? Oi? Não, eu tô falando com o meu gato aqui. Não, eu tô falando com o meu gato aqui. Caramba, velho. O tanto de Mickey e Minnie que tu tem ali em cima. Um, dois, três. Tanto de Mickey e Minnie que tu tem ali em cima. Um, dois, três. Ó, Sinuê, chegou. E aí? E tem um delay, né? Tem, Ed. Prazer, Ed. Opa, prazer, professor. Prazer te conhecer, cara. O Caio eu Prazer também meu, conheço querido. mais do grupo lá. Prazer é Legal todo demais. meu. Peraí Igualmente. que eu tô ajeitando aqui. Tá Tudo certo. bem. 8, 4, 7. Eu mandei aí, Sinuê, pra você o link. Tá. Eu tô mandando aqui já para uma galera. Mandar no grupo lá do partido de novo. Você mandou lá? Mandei. Beleza. Muito bom. Você é de onde mesmo, Ed? Foz Eu do sou Iguaçu? natural do Recife, Ah, eu ia né? falar do Mas sotaque. atualmente eu moro em Foz do Iguaçu. Então dá Né, para meu falar de amor? educação igual o conterrâneo Paulo Freire, muito bem. Não, pelo amor de Deus. Não curte Deixa ele? ele, deixa ele dormir em paz. Ele fez um desserviço. 7, 6, 4, 5, 9. Mas muito oportuna essa ideia do Caio, porque nós temos que falar exaustivamente educação, você não acha, Ed? Porque quanto mais falar, mais debatemos e mais temos ideias, né? Você mesmo deve ter muita coisa para ensinar, sendo aí esse seu... Você está se tornando um cientista político, você está na Sim, graduação, né? sim, sim, sim. E você pôs como comunicólogo e tal, uma coisa que eu amo. Eu virei professor porque, na verdade, eu queria ser locutor de futebol. Eu queria Ah, narrar. E eu aí, acho que, professor, o senhor é muito didático, suas aulas são excepcionais. É um obrigado. talento que o senhor tem, um dom que o senhor tem, que poucas pessoas têm. Então, a pessoa está passando no Instagram e vê o seu perfil, já chama a atenção pelo jeito que o senhor fala, né? Eu não vou falar oratória, porque seria demais falar oratória. É o jeito, é a sua essência. O senhor fala daquele jeito. E é excepcional. Aquilo a gente para. Às vezes é um assunto que eu não estou nem aí, eu nem me interesso pelo assunto, mas só pelo jeito do senhor falar, o senhor vou ver o que esse doido está falando. Mas é Legal. Obrigado excepcional. mesmo. Não, Obrigado. é encantador. Eu queria ter toda essa. Ao que eu seja comunicólogo, mas a casa como é que é? Casa de Fazer Ferreira Ferreira. Espeito de Pau. É. Porque, assim, minha comunicação ela é boa, eu gosto de escrever para mim é excepcional. Eu, inclusive, comecei ciências políticas na Argentina, lá em Rosário, e não, meu psicológico não aguentei, porque eu tenho três coisas que não me ajudam muito no sentido socialista da faculdade. Eu sou católico, gay de direita. Então, são três coisas que eles não entendem muito bem. Né? Então, eu Nossa, você deve cheguei, ter sofrido na faculdade. sofri. Para o senhor ter ideia, eu chegava às vezes na faculdade, tinha feminista esfregando o terço na vagina. Mas não era na vagina por cima da roupa, era ela sem a calça passando o texto na vagina. Entendeu? Então, Nossa. assim, isso foi. Então, para você foi um choque aquela parada gay. Puseram o Cristo de travesti, se eu não me engano, né? Fizeram uma imagem de Jesus transgênero. Como foi aquilo há uns 3 anos? Foi muito criticado. E também no carnaval, né? Não esse carnaval Jesus Negro, que eu achei interessante, na outra, né?
Fizeram não sei qual escola colocou também Jesus gay, né? Eu vi... Então, eu fui fazer especialidade em linguagem, cultura e mídia na Fundeb, que é dentro da Unesp Bauru. Eu passei não esse lado seu, mas eu era o mais velho. E na primeira aula, né, o professor mandou um e-mail, eu com meu jeito primordial e jurássico, fui lá imprimir e fiz um caderninho espiral de todo o e-mail e fui todo feliz com o livrinho para a aula. Quando eu cheguei na aula, o cara colocou, um professor mais novo que eu, colocou o data show e colocou os slides, e a moçada toda atrás, uns 28, abriram o notebook. E eu com o meu caderninho e caneta Bic. Eu falei, estou um estranho no ninho, diria Jack Nicholson, né? Mas vou ficar de persistência. Quando eu fazia pergunta, tinha uns caras que faziam... E era pago, né? 580 merreco, 580 Dilmas por mês, né? Então eu falava para os caras, qual que é, velho? Faço o que eu quiser aqui, vou perguntar pra caralho, não adianta encher meu saco, eu vou perguntar sim. Aí eles já ficaram, ele foi meu professor, ele pergunta mesmo, aí a outra, que era de uma revista, não, deixa ele perguntar, às vezes as perguntas dele nos ensinam também. Mas eu ali, com 53, e a galera com 26, na verdade, atrás de educadores para fazerem mestrando, e não a especialidade em linguagem, cultura e mídia, entendeu? Estavam à caça de orientadores. Mas legal, tudo está valendo, a gente tem que respeitar de certa maneira e buscar ser respeitado. Não é fácil, não. Os embates viram combates, né, meu caro Ed? Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Às vezes a gente... Um exemplo, eu estou com 33 anos. Eu não sou tão velho. Não. Mas... Você está no meio da transição. Estou no meio. X e Y. Você está entre ali... Você está numa situação estranha. É bem isso aí. Eu teve uma época que eu brigava muito, sabe? Também. Eu discutia muito sobre isso, que isso fazia parte dos meus debates, fazia parte da minha vida. Isso norteava o que eu sou, o que eu acreditava. Isso norteava até os tipos de amizade que eu teria. Sim. Até que a gente vai ficando mais tranquilo, sabe? Vendo que não vale a pena uma discussão. É bem isso. Freud fala isso, né? Freud fala da massa ideológica, que a massa ideológica, que tem cara de hoje, de um pessoal que sabe tudo, né? Nós só temos agora facebookianos, cientistas políticos, né? Todo mundo sabe alguma coisa e posta coisas fantásticas, né? Sabem de economia, de saúde, de política, maioria sem nenhum preceito e quer discutir, né? Hoje eu discuti muito futebol, Ed. Futebol, que é o ópio do povo para muita gente. Eu já discuti muito por ser palmeirense, principalmente o tempo que o Palmeiras caiu, sofreu. Eu arrumei muitos embates que me trouxeram inimizades, rótulos, entendeu? Então eu sei o que você passou em outra situação aí. E você ainda está num mundo em que gay está muito respeitado, né? Eu sei que você deve sofrer aí muita coisa ainda, está muito longe. Igual eu vi num Big Brother, né? Foi lá que eu aprendi a palavra homofobia. Tinha um tal de Dourado, não sei se você lembra, eu não assisti, mas eu tinha parado no 5, né? Eu voltei nesse último, meus filhos me encheram o saco para torcer pelo Babu, né? Negro, artista, tal, aquela coisa que você conhece. E aí, o pessoal comentava, o Dourado fica no pé do Marquinhos e do de César, destruindo os dois, né? E aí eu assisti um dia e vi o casal gay, né? Marquinhos e de César e tal, e esse Dourado destruindo os dois, chegando a vias de fato, física e tal. E o cara ganhou, o Dourado ganhou. E a palavra... Por que vocês estão em pé e eu estou deitado? Por que vocês estão deitados e eu estou em pé? É verdade, agora que eu reparei. Como é que faz para corrigir isso? Não sei. Deixa eu ver se eu quero que eu chame meu filho, mas acho que ele foi tomar banho. Porque eu coloco assim, eu fico de cabeça para baixo, ó. O meu notebook está normal, mas não sei que meu filho apertou. Você está no notebook, tu também? Caio Caio também deve estar.
Ah, eu tô no celular, porque a imagem é melhor. Celular. Celular deve ser assim, vertical. Quer que eu vá pro notebook, Caio? Ou posso ficar no celular? Ele tá falando porque ele tá vertical, porque ele tá no celular, né? Só ele tá ali vertical. Não, de boa. Meu filho falou que deve ser o celular, sim. O Caio tá sem áudio. E aí, por ser professor de português, Ed, eu fui procurar a palavra homofobia, né? E a maioria põe homofobia como uma versão a gays. Mas homofobia, a versão é igual. Eu sofri muito bullying pelo nariz, não conhecer meu pai, chamar sinuê. Então, eu fui vítima de homofobia, né? E não é uma coisa contra gay, é que o destaque é maior pelo que veio por movimentos e tudo, né? Eu falo sempre para os alunos assistirem ao filme Milk, que eu acho Milk, não sei se você viu, Champagne, que é uma luta gay espetacular esse filme. Em Filadélfia eu já tinha aprendido muito, mas no Milk eu aprendi muita coisa, inclusive respeitarem muito gay. Mas vamos para o tema do Caio aí, né? Vamos fugir ao tema, já nos conhecemos, já batemos algumas opiniões. Como incentivar esse aprendizado, o tema do Caio é muito desafiador e fantástico, né? Caio, eu não estou te ouvindo. Não sei se você está falando alguma coisa. Tá. Aí, agora sim. Agora acho que o Caio entrou, Ed. Oi, o Ed está me ouvindo, né, Ed? Tô sim, tô ouvindo todo mundo. O Caio também está ouvindo? Fala uma coisa aí, Caio. Não, o Caio tá surdo, tá mudo. O Caio está mudo ainda. E agora? Agora? E agora? Tá ok. Beleza, ok. Não, pessoal, obrigado, professor Sinuê, obrigado, Queiroz, Ed Queiroz, por ter aceitado o debate de hoje. Eu convidei os dois que são mestres na arte de escrever, de português, justamente por recentemente terem surgido alguns estudos sobre a educação nesse período de pandemia, né? Eu até compartilhei com vocês hoje cedo alguns estudos, mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês descobriram esse amor pelo português, esse amor por ser professor. Os dois já escreveram livros, então os dois têm um know-how muito bom. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre os livros, sobre a vontade de escrever, sobre como surgiu isso. Bom, quer começar, Ed, ou eu começo? Não, professor, por gentileza. Os mais velhos primeiro, né? Olha Os só. mais velhos primeiro. Olha só, como eu falava para o Ed há pouco, né? Eu queria ser locutor de futebol. Aos 11, 12 anos eu descobri o futebol, eu morava em Santos. Um dos lugares que eu morei foi próximo à Vila Belmiro. E eu gostava de ouvir muito rádio, muito. Eu ouvia eu ouvia, por exemplo, Esporte Santa Cruz, lá do Recife, do Pernambuco, da terra do Ed, sem torcer para nenhum dos dois, só porque era futebol, né? Tempo aí que o Santa Cruz tinha Luiz Fumanchu, que o Esporte tinha o Dario Maravilha, e eu me adorava futebol. E aí eu prestei rádio e TV, e o curso foi cancelado na extinta UB, que hoje é a Unesp Bauru, e um amigo falou assim, eu vou fazer geografia, por que você não faz letras? Porque você adora português. Aí eu falei, por que eu vou fazer com letras, né? Aí eu falei assim, você é um cara culto, né? De óculos, uns livros embaixo do braço. Olha, aquele cara lá é um cara culto, é inteligente. Pelo menos isso vai ser legal. No primeiro ano que eu estava lá, eu tinha parado 4 anos de estudar, um amigo, Giba, de literatura, professor de literatura, trabalho com ele até hoje, chamou-me para dar algumas aulas e nunca mais larguei. Eu já tive casa noturna, eu já fui fazer chamada para rádio, eu amo comunicação. Eu creio assim que, por exemplo, se nós atingirmos agora uma pessoa lá na Argentina, onde ficou o Ed, eu acho fantástico. Se uma pessoa em Foz do Iguaçu está nos ouvindo, eu acho isso maravilhoso, né? Eu já tive até uma rádio web de futebol. E quanto ao livro, são vontades que me atormentam, né? Elas ficam me atormentando. Eu estou escrevendo agora um infanto juvenil, né? Hoje mesmo eu pensei em dar um título a ele, Nem a Mãe Leu, né?
estou pensando em dar esse título para ele, nem a mãe leu, porque acho que não vai ter nenhum leitor. Eu mesmo estou com preguiça de lê-lo novamente e continuá-lo. Então, ele está bem bastardo e bem jogado. Um pouco da minha história, isso, por sinal. E quando eu morei no Morro, eu vi muitas desigualdades. Morei no Morro dos 11 aos 13, em Santos, Morro São Bento, e voltei a Bauru, minha terra natal de origem. E comecei a ler outras coisas há uns 10 anos. Comecei a ler crônicas, comecei a ler Caros Amigos, Carta Capital, revistas de esquerda e direita. Você fica vendo mensagens subliminares, ideologias. E com isso eu mandava cartas para o jornal, revoltado com lixo jogado na rua. Então eu ia lá e fazia a boca do lixo. Então, por exemplo, só um caso de um dos contos que eu tenho no meu livro, Cartas Descartadas. Eu descia uma rua, começou a chover, aquele dia virando noite, 6 da tarde, e o menino jogava limão para cima no semáforo e veio até mim e pediu: tio, dá uma moeda? Eu falei: eu tenho um clube social aqui no carro. Não, quero uma moeda. Eu falei: moeda eu não tenho. Então, o clube social, você está na escola? Eu fui para minha casa pensando naquilo e vertendo algumas lágrimas, que eu sou chorão. Quando eu cheguei na minha casa, eu escrevi Mundo da Rua, por causa do Mundo da Lua da Cultura, do Lucas Silva e Silva, né, da TV Cultura, não sei se vocês viram, trabalhava, entre outros, Antônio Fagundes, Jean Francisco Guarnieri, e eu escrevi Mundo da Rua e dei o nome ao garoto de Lucas Selva e Selva, porque a rua é uma selva. E aí eu fui escrevendo. O meu bom filho mais velho, Sinuê também, Sinuê LP, que fez mediologia na Unicamp, é músico, cantor, colecionou as crônicas e falou: pai, está pronto o livro, agora vamos ter que editar. Foi assim. E eu acho fantástico também ir a uma livraria e ver meu livro lá, Ser Seu Filho Sempre, é fantástico. Espero que as pessoas leiam pelo menos uma crônica. Ótimo, isso aí é bom. E você, Ed, que já rodou bastante o Brasil, América do Sul? Sou bem rodado, né, Caio? Pessoal, a minha experiência de escrita, né, de escrever, eu escrevi um livro que ainda não foi publicado, inclusive, que eu estou esperando algumas coisas se resolverem para publicar, que esse livro vai dar muita polêmica. Esse livro, ele tem como título Vencedor. Nesse livro eu falo, estava falando para o professor que eu estou com 33 anos, mas de viagem e vivência, graças a Deus eu tenho bastante, né? Eu passei um bom tempo na Europa, né? Eu passei 8 meses dentro de um convento franciscano para aprender a me conhecer e a respeitar o próximo, porque eu era praticamente uma pessoa sem valores. Eu não respeitava a vida, não respeitava a família, não respeitava ninguém. E eu passei esses 8 meses no convento franciscano. Quem conhece um franciscano, quem já teve experiência com franciscano, eles são muito intelectualizados, assim como os jesuítas. Quantos anos você tinha? Exato. Oi? Quantos anos você tinha? 28 anos. Certo. 28 anos. E você acredita, professor, que eu vim renascer com 28 anos de idade? Acredito. Porque até os meus... 57. Olha aí. Até os meus 27 anos eu era um perdido, assim. Eu não tinha muita noção para onde ir, por que ir, o que sou, para onde vou, o que quero. Mas com os 27 anos de idade, eu descobri que eu precisava tomar uma atitude positiva para a minha vida, né? Que eu não queria acordar no outro dia com a boca cheia de formiga, ou que eu não queria depois que os meus pais, falando de mim para outras pessoas, não tivessem o orgulho de dizer: o meu filho fez isso, o meu filho, sabe? Eu queria ter o prazer de ouvir os meus pais falando de mim, assim, com os olhos brilhando, com o amor lá em cima, e que as pessoas dizem: caramba, quanto orgulho esse pai tem do filho. Então, essa cobrança, que obviamente vem com a maturidade, você vai desenvolvendo outras coisas, você vai buscando ajuda de psicólogo, psicanalista, entendendo sua vida. Então, eu precisei largar tudo onde eu vivia, na época em Petrolina, no interior do estado de Pernambuco. Precisei largar tudo que eu vivia lá, ir para a Europa, para viver uma nova experiência, para me permitir aprender outro idioma, que a gente pensa
que sabe falar espanhol, mas não sabe falar espanhol, né? Então, eu tive a graça de aprender a falar, escrever espanhol. Tive a graça também, por tabela, de aprender o catalão, que é o que eles falam lá, né? A Espanha, onde eu vivi, professor e Caio, e a audiência, eles falavam o valenciano, né? Que é uma espécie de catalão, né? Uma língua catalã. Então, tive a graça de aprender também um pouco sobre ele a falar, né? Mas escrever, não. Escrever foi mais espanhol. E quando eu voltei dessa experiência que eu tive na Espanha, nesse convento franciscano, que acolhia enfermos convalentes e terminais, então, eu acordava às 6 horas da manhã e dormia às 10, pontualmente, depois das completas. Quem é católico, muito religioso, sabe que no início do dia tem as laudes e no final do dia tem as completas, né? Então, eu ia dormir depois das completas. Uma sopa antes? Uma sopa? Exato. Uma sopinha antes? Uma sopinha antes com um pãozinho e um copinho de vinho também. Então, eu vivi esses 8 meses de experiência, que para mim foi o start, foi o divisor de águas. Quando eu voltei para o Brasil, eu escrevi esse livro. Só que eu conto coisas muito pesadas, muito fortes. E por algum cuidado ainda, eu guardo isso para um momento certo. Né, quando você as lê, quando você as lê, você continua pensando mesmo sobre elas, pensa em alterá-las, e te fazem mal como uma terapia nociva? Ou... Me faz com que eu enxergue o que eu era e o que eu não quero ser. Boa. Entende? Então, assim, quando eu lembro de tudo que eu ouvi, de tudo que eu passei, de tudo que eu li, esse livro, quando eu terminei, eu entreguei para uma prima minha, aquela Jéssica, lá do Recife. Ela é professora de português. E aí eu entreguei para ela o livro e fiz, corrige o livro. E aí ela me ligava, falava assim, pelo amor de Deus, eu não estou acreditando que aconteceu isso. Então, assim, ela, meu Deus, eu não acredito. Aí ela falava por mim por telefone, que vontade de te abraçar, sabe? De dizer, meu Deus, eu não acredito que você passou por isso, sabe? Então, assim... E aí você vê que atingiu o que você queria, né? Exato, exatamente. Então, eu não tenho o objetivo de ser canonizado, isso não é meu objetivo, né? Mas meu objetivo é, através do meu exemplo, o Papa Francisco fala, predicar com el ejemplo, ou seja, você tem que pregar o exemplo, viver o exemplo. O que é que você quer que as pessoas lembrem de você? Então, qual o exemplo que você quer dar para elas? Isso não significa que você não vá dar exemplo todos os dias, que você é um ser humano, não significa isso, né? Que você será perfeito, mas que a busca da perfeição, né, de se moldar todos os dias, faz com que você seja uma pessoa nova todos os dias. Você acredita, Caio e professor, que quando a gente acorda, quando a gente desperta todas as manhãs, Deus nos vê como uma novidade? Qual é a novidade? O que a gente fez no outro dia, reconhecidamente, pedindo perdão, obviamente, ele esquece e ele enxerga a gente como uma novidade. Bom, hoje começou um novo dia, uma nova oportunidade para ele, sabe? Então, eu enxergava todos os dias, enxergo isso até hoje, todos os meus dias como uma novidade. E eu sempre pergunto para mim mesmo, o que é que eu posso fazer hoje para que as pessoas enxerguem Jesus e Deus em mim? O que é que eu posso fazer hoje? Então, andar nessa novidade, mostrar o que eu fui para o que eu sou, isso faz com que a esperança se renove todos os dias e a cada manhã, né? Então, a literatura, ela traz isso, né? A beleza de você ler, ainda que espectador daquilo que está sendo passado, mas trazendo aquilo para a sua realidade e fazendo com que aquilo seja interiorizado na sua mente e que, de certa forma, te transforme ou não. Então, é a literatura que faz, não é uma novela, gente. Não é o BBB, sabe? É uma leitura, é uma boa leitura, é um bom aprofundamento nos preceitos e nos conceitos. É isso que faz que a gente transforme nossa vida e que a gente entenda para que a gente veio a esse mundo, não é verdade?
Então, é basicamente isso. O senhor concorda comigo, professor? Eu estou falando demais. Não, é gênero, número e grau. Porque eu vejo assim, você falou de canonização, uma coisa fantástica, né? Porque assim, a gente escutou, né? Você também deve ter escutado, creio que o Caio tá também aí. Quantos anos você tem, Caio? Eu estou com 34. 34. Vocês dois estão parelhos aí, estão entre o X e o Y que eu falei, e eu estou na velha guarda aí, diferente. Então, moleque, ninguém é santo, né? Então, você falou de canonizar, eu lembrei-me das mães e dos atos que nós tínhamos medo de pecar, né? Então, quando você fala aí da parte de... Você falando, me veio uma metáfora do Santiago de Compostela, do Paulo Coelho, né? Não sei se vocês curtem, mas assim, o tempo que se deu numa caminhada. Pode ser uma mentira, pode ser um ledo engano, mais uma que Paulo Coelho nos aprontou, mas dizendo que eu virei um mago, aconteceram coisas comigo e tal. Esse tempo de reflexão que você se deu é um tempo muito grande que muito pouca gente se dá. Eu não sei se eu tive esse tempo. Porque, assim, que tempo que você reflete? Eu falo para meus alunos que tempo que você fica descalço, entendeu? Porque você fica para tomar banho, dormir, frio com meia, tem gente que qualquer ventinho já é um frio, ou só dorme de meias, né? Ou com muita roupa. Então, essa nudez que começa na planta, que você põe como base na sua vida, que são os pés, já é uma coisa fantástica que você não se dá esse tempo. Tanto que eu bolei numa escola, cidadão pé no chão, que seria os alunos doarem seus sapatos e irem embora descalços para casa. Cara, uma escola de um aporte financeiro interessante. Então, você imagina o que a menina falou na minha cara. Você acha que eu vou dar um tênis meu de R$1.000 para alguém? Falei, não, Bela. Você vende chinelo havaiana, tudo estourado, com clipes na tira, e você doa esse chinelo velho. E você, com esses pés lindos, vai embora de pantufa da Mini, né? É a classe inteira, chupa, tá vendo? Você foi falar besteira, escutou besteira, né? Que a molecada tem essa linguagem aí, chula e tal, em algumas situações. Para minha surpresa, foi um mês comentando isso. No dia, cara, fez maior frio, choveu e arrecadamos 300 pares de sapatos, sandálias, botas e tênis novos. Eu chorava, tem o filme, né? Não dá para eu pôr agora, copiosamente. Eu lá tremendo e pegando sapato. Demos para uma creche e também uma instituição cuidada pelo Miguel Daré, Voluntários em Ação. Mas a religião é uma releitura, né, Ed? No seu caso, coube muito, né? Porque é uma releitura de vida, né, cara? Religar, né? Foi uma coisa interessante isso. Você foi bem na etimologia da palavra, né? Religar, sim, né? Que é religar você a alguma coisa, religião, né? Significa exatamente isso. Tinha um amigo, Fábio Augusto, pois não, que ele dizia assim, Deus criou amando e amou criando. E quando você entende a beleza que você é o que você é, e a beleza está em se transformar, em você ver, caramba, o que eu fui. Um exemplo, eu sempre usei o cabelo muito curtinho, agora eu estou deixando o cabelo crescer para ficar aqueles galegos dos cabelos grandes, tá entendendo? Para ver se, né, valoriza o passe, né? E aí, eu olho outras fotos de antigamente, caramba, por que eu não deixei o cabelo crescer há algum tempo? Por que eu não usei... Você vê, né? Antigamente eu dizia, eu nunca vou deixar barba. Nunca. Barba é coisa de homem sujo. Eu jamais vou usar barba. Você acredita que depois de toda a ressignificação que eu fiz na minha vida, a primeira coisa que eu quis deixar crescer foi a barba. Você acredita nisso? Cristo tem barba. Pois é. E aí eu ficava pensando, mas caramba, que mudança radical, né? Você nunca usar barba e do nada você pensar assim, não, agora a partir desse momento eu começo a usar barba, né? E valorizando mais o passo, estou recebendo mais like, recebo mais directs, né? Então isso foi de certa forma positivo, que aumentou a audiência. Boa. Aumentou a audiência, né? Mas vai lá, Caio, que se deixar a gente vai...
vamos nos conhecer aqui, vai virar live só de nossa vida Papo de comadre. Isso, exatamente. Não, mas o papo tá bom, o papo tá bom. O que eu queria abordar vocês falando, ver que vocês conhecem muito bem o jovem, como ele pensa, o Ed tem as experiências dele jovem, o professor Sinuê também. E, recentemente, uma pesquisa falando que cerca de 33... Espera aí. Cortou um pouco aí. Cerca de 30... Cortando, né? Oi. Oi, pode falar. Oi. Tá voltando. Acho que é a sua internet dá oscilada, né? Dá uma oscilada mesmo. Pode falar. Que cerca de 33% dos jovens, eles... Tem um acordo. Eu creio que ele esteja falando, Ed, de abandonar a escola, né? Aulas online. Evasão? Eu vou reiniciar minha internet aqui rapidinho. Peraí. Beleza. Enquanto isso, Peraí que eu vou reiniciar a internet. Fala aí. Então, Ed, eu acho que ele deve estar falando, creio que ele esteja falando do abandono, né, que nós vimos. Ontem nós vimos uma situação muito interessante, que um professor foi de bicicleta e depois de barco dar aula para alunos offline. Eu sou chorão, como eu já falei há pouco, e me emocionou bastante. Ele largou a bicicleta, entrou num barco, ia Niquelândia, não sei se é Goiás, e foi lá dar uma aula para garotos numa comunidade. A mãe de um fez um bolo para ele, café, voltou aqueles tempos rurais aí, que só víamos nas histórias, porque eu não cheguei a pegar como minha mãe, outras pessoas pegaram esse tempo mais rural. Mas eu creio que o Caio esteja falando da evasão, né, Caio? Das Isso, aulas da pandemia. aqui. Que os jovens de 15 a 29 anos, cerca de 28%, entre 30% a 35%, pensam em não voltar à escola depois da pandemia. Porque fizeram um levantamento com 33 mil jovens. E muito jovem está preocupado que, como o pai parou de trabalhar, a mãe parou de trabalhar, foi mandado embora. Então, como é que eles têm essa... como é que eles vão estar concentrados? Como é que eles vão estar pensando em voltar para a escola, vendo a família passando por necessidades? Caio, eles querem isso aqui para não voltar para a escola, Caio. Isso aí são excusas. Isso aí é desculpa. Eles querem isso aqui, ó. Entendeu? Agora botaram a pandemia como desculpa para dizer que não vão voltar para a escola. Já existe evasão. A gente não conhece os reais números da educação no Brasil. Essa é a realidade. Tem um documentário do Brasil Paralelo chamado Pátria Educadora. Eu nunca assisti um documentário tão completo, ipsis literis, como aquele documentário. Que documentário sensacional da Brasil Paralelo. Ali sim, desnuda a educação brasileira. Então, ali você tem uma base do que é a realidade, do que acontece nas entranhas, que até então você vê a capa. Sabe o que acontece, Caio? Tá todo mundo na estatística. Tem um áudio daquela Homo sapiens, como é o nome dela? Dilma, lembrei agora. Aí você vai lá ouvir o áudio dela, ela dizendo assim, ó, eu quero milhões. Qual a estatística da educação? Aí o assessor fala, não, é tantos mil. Aí ela faz assim, eu quero milhões. Então, assim, não adianta. É estatística. Deixa de ser um indivíduo para se tornar em estatística, você entende? Então, essa questão aí porque não vão evadir, isso aí já era esperado. Querem isso aqui, ó. Isso aqui, para evadir. Isso aí é. Ao que alguns professores estejam dando aula via Google Meet, fazendo as provas, mandando o trabalho para o cara fazer, né? Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, eu tenho algumas pessoas, como eu gosto de pesquisar, até para embasar plano de governo, ideias que podem vir a agregar. Então, eu pesquiso, eu pergunto, eu peço a alunos de ensino básico, médio, fundamental e médio, não sei nem como é que chama atualmente, mas fundamental e médio, para me dizerem como é que está a questão da educação, assim, na visão deles, né?
que é que o professor tem dado. Lógico que ainda impera textos bizarros do Paulo Freire, que eu não tenho orgulho nenhum de ser meu conterrâneo. E aí você tem algumas coisas ainda na base da militância. Aqui teve a bizarrice também de um trabalho passado para os alunos de terceira e quarta série, com a biografia do prefeito da atual gestão. Então, a gente tem umas bizarrices, às vezes, que a gente fica pensando, né, aonde vamos chegar? Para onde vamos com a educação que temos? Né? Mas, como é que você vê? O que você acha que deve ser feito para atrair os jovens, esse pessoal que você fala que esperavam só um pouquinho para desistir das aulas? Assim, o que deve ser construído? O que você e o professor Sinuê verificam que tem que ser construído com os jovens para que ele fique incentivado, que ele tenha, digamos, vontade de estudar, vontade de ir para a aula, de ir para a escola? Você vê o professor Sinuê, ele tem uma forma didática que os jovens se apaixonam pela forma didática que ele dá. Eu, por exemplo, às vezes é um assunto que eu nem estou afim, mas só pela didática dele eu quero assistir, porque ele chama atenção. Né? Ele é além de ser um excelente docente, ele é um artista, né? Porque o artista, ele chama a atenção do público para o espetáculo, né? O que ele dá não é uma aula, é um espetáculo. Então, ele chama a atenção pelo espetáculo, né? Nossa, ganhei o dia aqui, eu nem dormi hoje. Que é isso. Na verdade, então, assim... eu vejo que o Ed falou, apesar de vocês dois terem a mesma ideia, vocês estão me vendo aí, né? Que eu estou com um negócio aqui na frente, já meu filho vai tirar aqui. Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo, beleza. Que é o seguinte, na verdade, previu-se a falência da escola pública, né? Essa frase do Ed aí foi fantástica, né? Que é estatística e números. Michel Foucault, ele, quando falou do saber e do poder, ele falou que precisávamos de sujeitos e não objetos. Nós temos hoje objetos, nossa, é muita coisa para falar, é difícil até emendar uma na outra. O aluno gosta de ir à escola e é o lugar onde ele passa mais tempo da vida dele, principalmente pela manhã. E o governo veio com esse lance de integral, né? O integral, por exemplo, o governo de São Paulo dando prêmios para professores se eles não faltassem e tudo mais. Mas, na verdade, eu vejo assim, há 60 anos por aí, se previu a falência da escola pública, assim como a saúde. Sempre esses dois pilares tão decantados por pretendentes à política. Sempre, você pode ver, você pode pegar o discurso de qualquer um, o cara fala, eu me preocupo com a educação e com a saúde e tal. O cara não fala, por exemplo, de ter uma aula de economia numa escola que pode, por exemplo, essa aula virar e educação. Teatro, música, gravidez precoce, né? Escolas que precisam de gravidez precoce e muitas vezes não de verbos regulares ou irregulares. As escolas particulares, se aproveitando desta falência, montaram grupos de nomes de escola e começaram a vender educação. Muitas delas, né? Tanto que muitas escolas chamam de mercado da educação. Haja vista os negócios que nós temos aí, principalmente com EAD. Quando viram a falência de algumas faculdades, como o Ed falou aí da menina e a cruz na vagina, uma coisa assim, montaram uma particular, com alguns preceitos. Nós vamos manipular aqui e cuidar como queremos essa escola. Então, primeiro, há muitas coisas erradas. Escola ter porta. Beleza. A igreja passou a ter porta e até grade, até sistema de circuito interno e alarmes devido a roubos. Devido a pessoas que confundiram que o Deus está ali para partilhar de outra forma, na minha opinião. A escola aberta é o temor de muita gente. Vai levar o computador, vai levar alguma coisa. Eu falo para os alunos, vocês não deveriam ter nem chave nem cadeado no armário. Porque se eu ponho R$50 no armário do Sinuê, é do Sinuê, não é do Ed nem do Caio. O celular do Sinuê é do Sinuê. Colar em prova. Eu estou colando por quê? Porque eu sou antiético. Eu colei uma vez e me dei mal. Eu conto essa história para os alunos que eu troquei de prova com uma menina em Santos e a professora pegou e deu a letra E para os dois, né? E ela me xingava que era minha culpa. Eu tinha passado português para ela no dia anterior e tinha dado certo. No outro dia ela me passou matemática e fomos flagrados.
Então, se eu colo na prova do meu amigo, primeiro que é um competidor em potencial. Agora, pegar o embrião da educação, né? Isso que o Ed falou mexeu com a minha cabeça, ser estatística. Porque o Ed que foi para a Europa, né? E argentino, que tem uma livraria, se eu não me engano, a cada 2 quilômetros, né, Ed? É sim. Livraria demais. Nós estamos lendo 2 livros no ano. Então, são erros e erros de como incentivar esse aprendizado, que é o tema desafiador dessa live, é rever vários conceitos, inclusive se um aluno quer 50 minutos de aula. Se a aula não pode ser das 8 ao meio-dia, vendo outras coisas nessa aula, como mercado financeiro, como eu falei, como sexualidade, como muitas coisas dentro. Será que eu quero ainda saber o sujeito de uma frase se eu não sou sujeito do mundo? Então, rever conceitos de tudo vai ser bastante complicado. É igual estão fazendo, não sei, eu discordo totalmente de derrubar estátua, entendeu? Porque o cara teve a história dele e acabou. Se o Baden-Powell colocou o escotismo, quantos ele salvou para ser uma estátua derrubada agora, como se não fosse coisa alguma na história? Eu acho que é coisa que ele não tem que fazer, como o Ed falou. Tudo é motivo para não ir à aula. Eu fui uma vez com um professor, só para terminar esse assunto, e eu peguei uma carona para Rio Preto. Só que ele falou assim, nós vamos chegar mais tarde ao Rio Preto, porque eu vou passar por Dobrada. Isso é 2005, por aí. Dobrada, perto de Matão. Ele falou, você conhece? Eu falei, sim, até as pessoas fazem uma piada infame, né? Que a cidade é maior que Matão, só que está dobrada. Piadinha ridícula e tal. Vamos passar em Dobrada. Pô, vou lembrar de Matão, onde eu perdi minha virgindade aos 18 anos, brinquei com ele, né? Professor de biologia. Eu esperei no carro, ouvindo música e tomando um café num bar em frente à escola, uma padaria. Quando ele voltou, eu falei para ele, o que você veio fazer aí? Eu vim me inscrever, deixar meu nome, que eu vou ser professor aqui de Dobrada de biologia. Eu falei, que da hora, cara. Mas você vai sair de Rio Preto para vir aqui? Não. Quando as aulas forem minhas, que são 12, e dá uma graninha legal para juntar, eu vou meter uma licença de 6 meses. Falei, peraí, entrará outro professor no seu lugar, ganhando o mesmo salário que você, suponhamos, R$ 1.200, que a aula é barata, infelizmente, e você lá em Rio Preto, trabalhando numa particular em outras, ganhando esses 1.200 do governo, do meu bolso, que sou um cara que paga imposto feito um idiota. Mais ou menos isso. Eu falei, e você se acha professor, se acha cidadão e ético. Porque você não vende Natura também para os alunos, Avon, camiseta da Adidas e tal. Então, aí que está, que o Ed falou, se o professor vai acreditar no que ele faz, né? Porque ele vai dar para o aluno um prato, ele vai ser o Masterchef, sei lá, um mestre. Ele vai falar, os condimentos estão sobre a mesa, né? O Ed, que é de Pernambuco, deve ter vários acepipes aí, várias guloseimas para nos presentear aí da cozinha pernambucana. Mas, por exemplo, o Ed vai chegar lá e vai falar, pessoal, aqui tem um arroz, tem farinha, tem carne seca crua, tem pimenta, tem feijão, tem pão, tá? Como vocês vão se alimentar? Pô, mas o arroz está cru. A carne seca nem está seca ainda, tem que pôr no sol. Nossa, isso aqui se vira. Vire aluno. Você é um ser sem luz que virará um aprendiz. Então, de quem é esse desafio? É fácil a gente culpar. Eu acho que eu tenho, nesses 33 anos, a idade de vocês, de magistério, muita culpa de erros e acertos, né? E aí que é complicado. Eu acredito que a maior forma de incentivar o jovem ao aprendizado a imagem ficou ótima assim, viu? Volta aí, Caio, do outro jeito. Assim tá perfeito, ó. Tá todo mundo enquadrado. Beleza. Eu tô parecendo um saguinho com esse negocinho aqui. Aí, veja bem, o jovem, eu vou fazer professor, o senhor me permita filosofar um pouco. Opa, mas eu acredito que
quem pode incentivar o aprendizado dos jovens é especificamente a inspiração familiar. Me explico. A escola, ela ensina. A família, ela educa. Então, quando você tem em casa uma prova ou não de a necessidade de que nós precisamos conversar, nós precisamos entender um pouco mais, ou seja, uma família que te permite estar numa questão de necessidade na busca da educação, você fica mais tranquilo. Você entende que tem necessidade de aprender, de estudar. Às vezes porque sua mãe é muito pobre, porque você precisa se esforçar. Às vezes, outro cenário agora, às vezes você tem todas as setas do mundo apontadas para o fracasso. Mas aí você decide estudar, porque você entende que uma pessoa educada e bem ensinada, ela é livre. Ela é livre. Então, a educação, o que a gente pode fazer para inspirar as pessoas, para que elas sintam um desejo quase que orgânico, quase que a necessidade de comer, transar, dormir e fazer necessidades fisiológicas. Ela entender a necessidade de que ela precisa aprender e ter luz, porque o conhecimento te traz luz. Ela precisa entender que a necessidade de ter esse conhecimento faz com que ela seja grande, faz com que ela seja maior. Eu sempre tive amigos mais velhos que eu. E a necessidade de me encaixar no papo fazia com que eu lesse muito. Sensacional acompanhar. Fazia com que eu lesse muito. E eu comecei a ler muito por conta disso. Entende? Eu lembro que agora o Caio passando as fotos no meu feed, eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra numa escola e um aluno de 14, 16 anos disse assim para mim: eu não quero que meu pai me dê o cartão de crédito dele. Eu quero que ele só me dê atenção. Eu só quero isso. Olha isso. Então, a gente tem... O que eu quero trazer aqui? Por isso que eu pedi, professor, deixa eu filosofar um pouco. Claro, mas vontade. O que eu quero trazer aqui? Que a influência viril do desejo para a educação nasce no seio familiar. Mas você acha que tem que ter uma cobrança como tarefa? Porque assim, nós temos frases, esse garoto mesmo do cartão de crédito falou que queria atenção, ele, por exemplo, o pai chega e fala assim, ó, o que deram na escola hoje? Aquele pai, porque ele fala, uma escola particular, o pai fala dele estar pagando, ele confunde verbos, ele não está pagando, está investindo, na minha opinião. Investe-se em educação. Você investiu em livros para acompanhar seus amigos, entendeu? E você notou com o tempo o bem que ele fez, né? E aí, o que acontece? O cara chegou assim, ó, tô pagando milão naquela escola lá, moleque, você não tem nem aula, não teve aula hoje? O que tem de tarefa? Não sei o quê. Tanto que nós chegamos ao ponto de você postar a aula e a tarefa em algumas escolas particulares como se houvesse uma desconfiança. Ah, não, o pai quer acompanhar. Beleza. Se ele quer acompanhar, eu respeito muito e ele tem formas de acompanhar. Agora, ele precisa também, né, a extensão, a sua distinção foi, você distinguiu maravilhosamente, educar e ensinar, né, que é o problema. O problema é que a escola acha que é uma extensão. Com a saída dos pais de casa, né, não estou culpando a mãe de forma alguma, sendo machista aqui, a mãe saiu de casa, o filho ficou sem mãe e tal, nada disso. Mas, por exemplo, estão falando hoje em home office. Mas quanto tempo a família está em office home? Quanto tempo a família está levando o trabalho para casa e não tendo tempo? Eu tenho certeza que vocês dois ainda tiveram pais e mães que fizeram tarefa com vocês. Ou um irmão mais velho, pelo menos, como foi meu caso. Então, o que você falou é sensacional. Eu preciso de alguém que goste de escola. Você falou de palestra de um garoto. Eu fiz uma palestra em Bauru, num bairro chamado Bauru 2000.
E até me senti chique, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma faixa com meu nome em frente à escola. O que pode, o que quer esta língua hoje com o professor Sinuê. E chegando lá, meu computador deu uma zebra danada e dos caras também. Aí eu peguei e falei assim, nossa, né? E olhei assim umas 100 pessoas se acumulando, né? Aí eu peguei e fui para a lousa. A lousa tinha uns buracos assim. E giz, que hoje está branca, com pincel, né? Eu falo que mataram até o giz, né? Nem o chão de giz, nem o chão de giz o Zé Ramalho tem mais, né? Não sobrou. Quadro verde continua um quadro negro quanto à educação. Não que ele seja mesmo o quadro negro da educação. Apesar que essa palavra sempre, também racisticamente, é usada e muito mal usada. E aí eu cheguei e me chamou a atenção que enquanto eu lá, um garotinho falou assim, vai demorar? Ele aparentava uns 12 anos assim, né? Vai demorar? Eu falei, que legal que você veio. Como assim vai demorar, né? Não, vai demorar o que o senhor vai falar? Eu falei, não, você vai gostar. Eu posso te chamar aqui para falar comigo? Que escola você, que série você está e tal? Não, então, eu já estou aqui de manhã. Eu só vim porque vão dar um lanche e refresco. Criança é muito sincera, cara, foi sensacional. Eu comecei a rir. Como é que é? Eu só vim porque vai ter um lanche, salgadinho, e teve mesmo, né? Quando acabou, teve uns salgados e um suco. E aí um garoto veio com o meu livro, eu dei autógrafo, fiquei até com vergonha, né? Tá dando autógrafo e tal. Ele falou, comprei seu livro na banca, né? Porque eu vendo em banca de jornal baratinho. Essa daí é na Legião Bauruense, essa foto, com essa criançada aí, que é fantástica também. Uma molecada que participa demais. Esses garotos, eles têm, o Ed, você que não é de Bauru, esse é um Dinâmico Falcão. Essa garotada de Bauru, eles têm essa legião aí que tem uma graninha, sabe? As empresas adotam, mas não vai uma grana legal para eles, não, entendeu? Não vão, assim, R$700. Vai uma parte. Que eu fiquei triste ao saber disso também, né? Porque a maioria está lá para ter um dinheirinho para o seu celular, infelizmente alguns com uma droguinha já, seu tênis de marca, ou pelo menos para conseguir sair final de semana e rachar um corote com os amigos, infelizmente, sendo menor, né? Então nós temos várias vertentes. Mas a escola ainda tem um papel importante, meu caro Ed, e nós temos que participar disso. Sem dúvida. Para quem não conhece a página do professor Sinuê, ele tem o Instagram dele, e é muito interessante a metodologia que ele adota. Por isso que a gente fala, professor, que essa inovação, isso aí é um incentivo para o jovem, eu acho assim muito interessante. Você fala lá, tantos minutos ou segundos sobre português. Se ele tiver tomando um copo d'água, ele já pode fixar aquilo, né? Então, assim, é um método de incentivar o jovem. Caio, foi uma coisa que meu filho mais velho que teve a ideia um dia, quarentena, 40 segundos de gramática, e eu que gosto de falar um pouco, né? Esses 40 segundos viraram 2 minutos. Mas você falou tudo. Toda palestra, alguma coisa, eu tenho uma palestra que é os 7 recados capitais, sabe, Ed? Um dia eu quero que você venha a Bauru falar sobre um dos pecados. Então, você fala uns pecados, não seus, calma, os capitais. Os seus a gente ficaria uma semana aqui, então. Né? Com certeza. Então, o último padre que eu me confessei não viveu para contar a história. Então, por exemplo, eu caí na besteira de fazer os 7 num dia só, e durou 3 horas a palestra. E a galera ficou porque, como o Caio falou, por exemplo, eu pego a Vareza e eu falo do pronome eu e conto historinhas de pronomes, entendeu? Então, isso vai deixar a pessoa interessada em ver isso. Porque, por exemplo, se você pega Menino da Porteira, gravada pelo Sérgio Reis, entre outros, o cara que canta a música, ele é um egoísta, ele não fala do menino, ele fala só dele, né? Toda vez que eu viajava, de longe eu avistava, né? Um menino que corria a porteira, né? Toque o berrante seu moço, que é para mim ficar ouvindo, a versão original tem um erro gramatical, eu brinco, é por isso que o boi matou o menino, né? Que é para eu. Uma vingança. E aí foi a forma, porque assim, se você começar a ouvir, por exemplo,
Foi ao Roda Viva o cara falar do vírus, né? A gente não tem muita paciência, a gente quer um mundo hoje sucinto, mesmo mais velhos como eu. Eu quero que o Ed fale assim, ó, por exemplo, no seu livro eu quero ler os contos, talvez no exílio franciscano, né? Então eu quero que o Ed tenha uma forma de me seduzir a ler tudo isso. Então é o que o Caio faz. O Caio faz uma live e se o Caio fizer 3 horas de eduque seu filho, vai ter causa e consequência muito diferente de uma live que a gente bate um papo. Então eu que sou de português, às vezes eu vejo aulas de português no YouTube, eu vejo lá 40 minutos, eu corro, eu vejo, eu não suporto, eu não aguento, não estou criticando quem o faz, que façam cada vez mais gratuitamente, que ensinemos cada vez mais, passemos o que sabemos aos outros, né? Mas assim, é muito difícil você conseguir, entendeu? Você conseguir. Porque não sei se aconteceu com vocês, eu nunca tive dinheiro para guardar, né? Mas às vezes eu perguntei assim, ó, por que o economista não fala assim, moçada, quem tem 10 mil? Aí o Ed ergue a mão, eu tenho. Invista em ouro, não é? Os caras falam assim, veja bem, o índice da inflação atualmente, a UFIR, o IGPM e tal, eu não quero saber disso. Eu quero, se eu tiver 100 mil, espero que um dia eu tenha, né, que eu escute de um economista que não fale em economês. Fale traduzido assim, ó, Caio, você tem 50 mil? Compra carro. Entendeu? Compra ouro. Compra dólar, que ele vai a 10 logo, logo. Nossa, sério? Pode comprar. Ações. A gente não tem. A gente não tem quem se atreva a mexer na lei. Então, a educação é esse emaranhado, sobre que você muito bem explanou, Ed, que nós não sabemos por onde começar. Então, são pequenas parcelas, como o Insta e o 40 Segundos de Gramática, o portal Fronteiras do Ed, que eu quero que você fale um pouco sobre, para a gente saber mais, que vão nos ajudar a tentar fazer algo por alguém. E outra coisa que eu sonhei um dia com a unanimidade. A unanimidade é complicada. Eu dei aula em 2012 no Poliedro São Paulo e São José dos Campos. Em São José dos Campos, eu dei aula para 8 turmas de MED, que totalizavam 3 mil alunos. E em São Paulo, mais 300. Naquele ano, eu dei aula para uns 4 mil alunos. E primeiro dia de aula, eu fazia a pergunta, quem quer ser professor? E eu marquei 72 pessoas, entre elas só 2 de português, e a maioria de faculdade. E falava na minha cara, eu não tenho que aguentar aluno. Falei, mas um cara de cursinho, professor de cursinho, ganha bem. E eu perguntei, e ali eu já vi que arrumei briga, né? Eu gosto de desafiar. E eu perguntei para os caras assim, por que vocês querem medicina? E boa parte não soube me responder. E nas turmas de média eu falava, quem quer pediatria? De 250, 2 erguiam a mão. Quem quer cirurgia plástica? Uns 80. Quem quer ortopedia? Uns 20. Quem quer oftalmo? Uns 30. Eu falei, vocês não querem pediatria porque ninguém quer mãe e pai ligando para você meia-noite, né? Que o filho está com febre, né? Mãe vai ligar mesmo, vai até a lanchonete, se ela vir no Face que você está tomando um shopping, ela vai parar o carro na porta e falar, você não me atendeu? Meu filho está queimando de febre, né? E perguntei, por que vocês querem ser médicos? Para ajudar o país e tal. Eu falei, tá, quem iria para a Somália? Quem iria para a África? Cuidar de cara esquálido, mirrado, com o nariz sangrando ou escorrendo ranho? Quem quer cuidar desses moleques? Alguém aqui topa? Não. Vocês querem clínica na Paulista cuidando de madame. Val Marchiori arrumando os seios. Hello? Né? É isso que vocês querem. Pronto, arrumei briga, ninguém mais olhava na minha cara. Né? Você falou a verdade, né? Hello, né? Professor. Como é que chama aquele do Bumbum lá? O Dr. Bumbum, mas o da Rede TV lá? Dr. Ray. Dr. Ray. Ninguém quer ser o médico da favela, é ou não é, meu caro Ed? Na favela... Pessoal, sabe o que é engraçado nisso aí? Engraçado, se eu tocando nesse assunto, a gente entra na metodologia.
Às vezes o professor, para conseguir prender a atenção do aluno, ele tem que trazer falas como essa sua, né? Porque às vezes essas bizarrices, no jornalismo tem muito isso, a gente tem a matéria e tem a matéria bizarra. O que é a matéria bizarra? É o que vende. Sim. Quando a gente bota um título chamativo com uma foto, suponhamos, travesti é espancado, estuprado e espancado e morre. Nossa. E aí põe a foto do travesti. Né? Não morto, mas a foto do travesti. O bizarro vende. Então aquela foto, aquela matéria vai ter mais de 10 mil visualizações. Né? Sem dúvida. Então, assim, aqui mesmo no Portal Fronteiras, a gente vai estar lançando, inclusive, o Portal Fronteiras amanhã, né? Um projeto que a gente está lançando aqui. Eu sou cofundador. Quem é o fundador é o Márcio Queiroz. Nós não somos família, mas deve ter algum grau familiar lá nos antepassados, não sei. E nem parece aquele outro Queiroz também, né? Eu acho que o meu é do Queiroz Galvão, que a gente deve ter um negocinho aí, depois eu vou buscar. E aí, o Márcio, olha, tem um ditado de Fernando Pessoa, que diz assim: quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Boa. Deus quis, o Márcio sonhou e está nascendo a obra, né? Então, assim, eu sou cofundador do portal junto com ele, né? Ele é fundador, eu sou o cofundador, e estou, assim, muito feliz com o portal, porque o portal ele vem trazer uma nova linguagem, uma nova roupagem editorial para Foz do Iguaçu, tríplice fronteira, no caso, né? E região. Então, a gente está bem animado, eu estou muito feliz com... Qual a população de Foz? Atualmente... 380, por aí. 380 e algum mil. Um pouco maior que Bauru, então. Só que tem uma população flutuante muito grande, né? Foi isso que eu ia falar, cara. Porque quando professor, quando o senhor pergunta assim, qual a população de Foz? Levando em conta que na última pesquisa do IBGE, o IBGE levantou que 80% da população é imigrante, é complicado dizer que é essa quantidade, entende? Muita gente de fora, muita gente de fora. E Foz do Iguaçu e Bauru tem duas coisas em comum, que é o alto número de faculdades. Foz do Iguaçu é uma cidade universitária hoje. Universitária, né? E Bauru também. Tem a faculdade UNILA, né? Que tem gente da América do Sul toda, né, Ed? Exato. Como chama? UNILA. UNILA? Sim. A UNILA, ela... você já tinha ouvido falar da UNILA, Caio? Lógico, né? Eu já. Eu já ouvi alguma coisa, mas não lembro direito, não. Sim. Mas, professor Sinuê, o método que você ensina hoje, assim, eu acho interessante, eu acho que é o que o jovem busca, é o que, quando eu fiz meu segundo grau em 2002, os professores que eu lembro até hoje, que eu, assim, me recordo das aulas, eles tinham sistemas, assim, de inovação mesmo. Você fez onde? Eu fiz em Foz do Iguaçu. E o professor, por exemplo, o professor chegar com o CD do Legião Urbana para te dar aula de história. Boa, perfeito. Com o CD do Legião Urbana, aí colocava índios para você ouvir e dava aula de história. Então, assim... Eu tirava xerox do encarte de índios, por exemplo, e levava... Se você pegar, por exemplo, o AAUU do Titãs, do Arnaldo Antunes, o Arnaldo Antunes é linguista, né? Meu filho adora, eu também passei para ele, gosto também. E ele fala, né? Tô ficando louco de tanto pensar, tô ficando rouco de tanto gritar, né? É o homem primata também, que tem no cabeça de dinossauro. Os Titãs é muito o homem atual confinado, a mulher e tudo mais. E aí, isso que você falou, eu tenho um grande desafio hoje. Eu entrei em crise no começo do ano passado, que foi que eu não queria envelhecer. E quando eu entro numa sala, lá em Americana, o microfone estava aberto no cursinho, 200 alunos, a menina veio e falou assim: professor, eu gostaria de falar com o senhor. Eu falei, pode falar, Deus está te ouvindo, minha filha, sempre está. Né? Então, o que acontece, assim,
é que eu sempre darei aula para o cara que tem 14 anos, e eu mais velho. Então, é um grande desafio, Caio, eu chegar lá, no primeira série de 2021, ter o filho de não sei quem, o neto de não sei quem, que me conhece, e tem 15 anos. E aí, a hora que você fala, você tem Face? Não, tenho Insta. Você não está no Face? Porque minha mãe está. Meu pai está. Onde você está? No Snapchat. Onde você está? Não sei o quê. Pô, Sinuca, que mundo você vive? Você tem que fazer um podcast. Você fala muito legal, não sei o quê. Aí, cara, eu chego a ler Capricho, revistas como Super Interessante, pesquisar canais YouTube, como falar a linguagem do jovem. Entendeu? Porque é muito difícil. Agora mesmo, com aulas online, eles põem o sim, SS, gostar, eles põem um negocinho, entendeu? Então já foi Oh My God. Eu lembro a primeira vez que eu vi Oh My God, né? Eu pensei que era ONG escrito errado. E aí eu falei, meu filho, olha como esse cara escreveu ONG. Ele falou, que ONG, pai? É Oh My God, onde você vive e tal, né? E aquela coisa do Orkut, aqueles negócios aleatórios da letra. Eu falei, se não é, que isso pro meu filho? Ele falou, pai, aleatoriamente ser técnico. Eu falei, que aleatório? É sempre igual. É um A, um S, um CH. Vai estar tendo uma datilografia nos meus tempos, tal, né? Então é... O PK é o símbolo do potássio, né? Isso, exatamente. Eu estava dando aula no Ângulo Taquaral, em Campinas, e eu falei pintura em vez de maquiagem. Aí as meninas, o quê? Pintura? Não, que minha mãe usava um pó de arroz e a pintura... Que pintura? Que eu falei, né, que uma namorada que eu beijava que passava brilho, né, que eles falam gloss, acho, né, e ela falava, olha, hoje é morango. Eu falava, que delícia, quero beijar sua boca, né, com morango e tal. E aí elas falam, gloss, não sei o quê, não tem mais, é isso. É muito louco, cara. Aí separa, é bronzeamento com esparadrapo. Aí eu falei, que isso? Põe o esparadrapo para deixar marquinha e tal. Eu falei, meu, vocês não têm onde parar, velho. Entendeu? Então acompanhá-los e acompanhá-las é um grande desafio. É um grande desafio. Que esse incentivo, esse método que você dá à aula é o que falta mesmo. Para o jovem se apegar, para o jovem assistir, para o jovem se interessar pelas aulas, né? Exato. E ela sempre... Mas ele tem que ser repensado. A questão também, sabe, Caio, é que fica um jugo muito pesado sobre os ombros do docente quando está sob jurisdição dele o anseio pelo saber dos discentes, como se ele, com como é que chama? Um piloto na mão, vai, sabe, conquistar o mundo, sabe? É muito peso em cima de uma missão tão simples, que é ensinar. Mas a grande sacada de tudo isso como diria o meu conterrâneo, e esse eu tenho um prazer muito grande em dizer que é meu conterrâneo, Nelson Rodrigues: jovens, envelheçam e envelheçam depressa. Boa. Para ele, toda unanimidade era burra, né? Sim. Parece que uma vez ele falou menos para o Chico Buarque de Holanda. Inclusive, hoje, ele estaria feliz porque o Fluminense ontem ganhou do Flamengo a Taça Rio, e quando o Fluminense perdia, ele falava que era o sobrenatural de Almeida. Eu ia falar muito isso. Bom, muito ele bom. Dizia isso. Parece que no final, assim, meio cego, ele pedia pro irmão, né? O Mário Filho é o irmão dele, é o nome do Maracanã, né? Sim, pedia pro irmão ler o jogo, né? Para ele. Com quem que tá a bola agora? Tá com o Garrincha. O que ele tá fazendo? Pô, pai, você não tá vendo, cara? Não, eu tô vendo só um vulto, assim. Compra um óculos, pô. Eu não quero usar óculos, eu tenho para ver jogo, tal, vai que chove, não sei o quê. Uma figura, né? Minha amiga defendeu uma tese sobre ele. Quando eu assisti Bonitinha Mais Ordinária, com a Lucélia Santos, eu não entendi nada, meu caro Ed e Caio, né? Mas aí depois, lendo, que eu entendi que, na verdade, por que ela era ordinária e o tapa de luva de pelica para variar na burguesia, né? Como o cara é fantástico. Sempre fez isso. Como é um gênio, cara. Como é um gênio. Sim. A ironia machadiana, o sarcasmo, assim, de uma forma única, freudiana, uma forma única, né? Eu não consigo entender totalmente por quê. Nosso mediador quer falar. Não, eu tô falando.
Eu já fui professor também, né? Tem um tempo que eu estou fora da... De quê? Eu fui professor de segurança do trabalho. Legal. Mesmo sendo formado em Direito e tendo pós em Gestão Pública, eu caí numa turma de segurança do trabalho, né? Eu fui dar aula Senac, chama Outra Amiga, é uma escola técnica de Minas Gerais, quando eu morei lá. Outra amiga? Ultramig. Ultramig. De trabalho, chama-se. Que cidade que é? Né? É tipo um Senac. Que cidade você estava? Oi? Que cidade você estava? É Nova Lima, do lado de Belo Horizonte. Chama Ultramig, e assim, o método era... O que eu achei interessante na época que tinha uma bolsa, né? Que o município dava essa bolsa para os jovens. Então, assim, quando tinha a bolsa de 100%, nossa, assim, era uma maravilha você dar aula. Porque o jovem, ele prestava atenção, ele tinha um interesse. É Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, chama Outra Amiga. Aí a prefeitura pegou e cortou essa bolsa, só deu 50% de bolsa. Aí desandou o curso. O curso ficou, assim, pesado de dar aula, porque o jovem pagava R$50 e tocava o terror dentro da sala de aula, né? Você vê que mudança? Sim, ele achava assim que, não, eu pago e está sendo pago, assim, ele pagava 50% da bolsa, mas na cabeça dele era como se ele estivesse pagando uma universidade. Aí ele criava aquele clima de tensão na sala de aula, que vocês devem saber como é que é, né? Greve, né? Eu não sei como o senhor, professor, tem que fazer essa didática, mas eu sempre, eu chegava na sala, eu sempre sabia quem eram o dono da boca, sabe? Então, eu ia no dono da boca, eu olhava, a primeira vez que eu entro na sala, eu já vou no dono da boca já vou lá. Chego perto dele, boto ele para frente. Se não tenho como controlar, aí eu boto para fora. Mas deixar de fazer o que eu tenho para fazer, eu não vou deixar. Olha, sala de aula é uma monarquia, não é uma república. Sala de aula é uma monarquia. Então, quem vai mandar vai ser você. Não tem que ser tão democrático na sala de aula. Você acha que tem o governo e o soberano do Rousseau? O governo e o soberano. Seria família. Seria família também. Seria. Esse estereótipo. Esse curso que eu dava tinha alunos de 14 anos e alunos de 70 anos na sala de aula, por exemplo, que faziam segurança do trabalho, né? E assim, aí é igual a gente falou, os mais velhos tentavam criar um clima de respeito na sala de aula, mas hoje os jovens, eles não... E tem uma coisa da sedução também dos mais velhos com os mais jovens, por exemplo. Quando você é mais velho, para você não ser chamado de tiozão, aí você tá num lugar que tem mais jovens, aí você quer bancar um descolado, tá entendendo? Eu sou descolado. Eu passei essa fase. Entendeu? Acontece muito isso, né? Então, às vezes, cara, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber levar aquilo de um jeito, numa leveza, porque senão você perde o bastão, sabe? O bastão tem que estar aqui todo o tempo na tua mão. Se for para a mão do outro, é porque eu permiti que fosse. Porque senão você perde... Eu, por exemplo, quando eu estou numa linha de raciocínio, se alguém me parar, fudeu. Eu não vou conseguir continuar. Então, assim... O professor de redação, ele deu a legalização da maconha. Na mesma manhã que eu dava aula para essa turma, e essa turma a gente já estava entrando numas treta de bagunça, de conversa. Aí eu entrei depois e os caras me perguntaram, Sinuê, já fumou maconha? Eu falei, não. Como que não, cara? Quantos anos você tem? Na época, 50. 50. Por quê? Eu falei, eu fui criado por família adotiva, já contei para vocês, não conheço meu pai, e eu não curtia isso aí. Minha mãe falava que era droga, igual brigar na rua ou roubar coisas dos outros. Então, em respeito à minha mãe adotiva, tal. Já teve vontade? Já. Tem interesse? Não. Vamos fumar com a gente. Eu falei, quantos anos vocês têm? 15, 16? Vocês estão me propondo uma coisa que é ilegal. Todo mundo fuma, mas é ilegal. Todo mundo também bebe dirigindo o carro, inclusive eu às vezes, mas é ilegal. Todo mundo mija no poste, mas é ilegal. Todo mundo faz um monte de coisa que é ilegal. Aí os caras começaram, isso era maio, eu passei aquele ano brigando com esses caras. Quando voltaram às aulas em agosto,
eles fizeram um casal de bexiga na frente da sala. Pôs um moletom numa bexiga, a cara do cara, e um baseado na boca do cara, e a menina ao lado com a peruca. Eu chamei a diretora, nunca vou esquecer, 12h20, a aula acabava 12h30, né? Eu chamei a diretora e falei, fulana, olha isso. Ela falou, e 2 alunas novas, a diretora da escola. Que legal, que ela não podia perder aluno segundo mantenedor, que ela ia se ferrar, né? Que legal. Eu falei, então, estou te apresentando aqui, senhor Cannabis e dona Biscatinha. Né? Aí os caras olharam assim e falaram, o quê? Eu falei, estou apresentando. Ô, louco, cara, a gente ia falar que a menina da sala tal. Eu falei, não, mas já dei o nome, não é da sala. Aí a diretora, que jeito de falar? Eu falei, você falou que são 2 alunos novos, senhor Cannabis e dona Biscatinha. Fazer um biscate é ser garçom, é ser porteiro. Eu fiz um biscate. A dama noturna começou assim. É a mulher mais amada e odiada do mundo, mais cobiçada e que pode querer quem que ela quer. Não viu a Geni? A Geni teve que ficar até com o general. Mas a Geni fez isso pela cidade, que a xingou novamente. Aí, Sinuê, vamos acabar a aula aqui, vai que você está delirando. Me tirou da sala, fiquei na sala dela até 1h. Em setembro, quando acabaram as provas, fui no meu diretor-geral e pedi demissão dessa escola. Sim. Sabe o que é bacana também? Você criar no imaginário. Às vezes, eu sempre falo que o Brasil ele não tem... O Brasil não. Os jovens, eles não têm referências. Você vai buscar referências em Che Guevara. Boa. Da nossa época, Cazuza, que cantava Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia eu quero uma para viver. Então, sensacional. Você tem as referências, as nossas referências, elas não são boas, elas não são sanas. Então você tem assim, referência para menina jovem hoje, Anitta. Puta que pariu. Tenha santa paciência. Mas é uma investidora, saiu na Forbes. Ela queria cantar MPB com o nome de Larissa. Ela começou como a Marisa Monte nas escolas de samba cariocas. Ela foi a Mangueira, Portela, e queria cantar. Um cara viu e falou, não, menina, você é gostosinha. Ela falou no Pânico isso, na rádio. Você é gostosinha, vai dançar, é funk. Até o chão e vamos ganhar dinheiro. Entendeu? Como o Vitor e Léo cantavam MPB, e o cara falou, vocês são bombadões, bonitões, vamos ganhar dinheiro com sertanejo. Então, você falou uma frase que, você falou mais uma vez uma colocação perfeita da referência. Eles trocam muito, eles não têm ídolos. Eu falo que a minha musa foi a Vera Fischer, inclusive de banheiro, né? Várias vezes por anos, entendeu? Eles trocam assim de mulher e de homem muito rápido, cara. Eles falam assim, não, é a Paola de Oliveira. Aí vem alguém, engordou. E eles tiram a Paola de Oliveira. Aí eles metem o Caio Castro, que está perdurando aí há anos, né? Aí eles tiram o Malvino Salvador, bonitão lá. Não, tá ficando velho. Tá até usando óculos. E eles tiram. E quanto à política, que você bem falou, eles acham que pôr uma camiseta do Che Guevara, como eu pensei um dia também, é ser ideologista. Entendeu? É ter ideologia. Então você falou tudo. Eles não têm referência, ídolos, que o ídolo, creio eu, que o Ed vai morrer tendo aquele ídolo. Eu sou fã da Fernanda Montenegro sempre. Entendeu? Não quero saber das ideias políticas dela. Sou fã da atriz Fernanda Montenegro. Inclusive tem um texto dela sobre ela e o Fernando Torres, por que ela continuou casada, mesmo sendo atriz, tendo propostas sedutoras de outros homens, que é fantástico. Que ela fez um casamento, uma união. Seria para todo mundo um exemplo, né? O casamento é uma instituição também falida. Outra coisa também, Ed, você pergunta muito quem é filho único hoje numa sala, é 40% ou mais. Eu creio que os irmãos se educavam também, se criavam. Não sei se vocês concordam. Eu sou filho único, eu sofro um pouco por causa disso. Muito cobrava. O irmão cobrava assim, você é burro, meu, o professor falou, você não fez tarefa. Não existe rivalidade, né, professor? Quando você é sozinho. Também. Eu tenho todos... Vou ter todos os iPhones, porque eu sou filho único. Tenho todos os iPhones.
lançou, eu tenho um iPhone. Eu vou para intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, eu sou filho único. Então, meu pai tem 20 mil para gastar todo ano comigo de intercâmbio. Entendeu? Parcelado ou não. Sim, ele paga. Sabe quanto está uma escola de padres em São Paulo, que é perto da Paulista, e mudou, acho que, para o Alphaville? É um salário mínimo? Não, fundamental. Não, você vai cair das pernas, tá sentado? 11 mil reais. 11 mil reais. Porto Seguro, não, já eu lembro o nome, de padres. A aula do professor, no 6º ano, é 250 reais a aula. O cara com 20 aulas ganha 25 mil reais dando aula. E o senhor dá aula lá nesse... Gostaria muito. Gostaria muito. Não dou, não. Esse valor dos caras do mês aí, eu tenho que ficar uns 3, 4 meses aí. Santo Deus, mas é muito dinheiro, gente. Mas olha que é muito mas bem quem é? Quem é? É o sobrinho do Dória, do Maluf, do Silvio Santos, neto do Silvio Santos, entendeu? É por aí. E querendo ou não, professor, não é assim, eu vou colocar ele para estudar, é um investimento, né? Você vê que a gente volta, professor, você vê que a gente volta para os primórdios da educação, onde só quem tinha educação boa eram os filhos dos mais ricos, né? E os pobres permaneciam aculturados, sem educação nenhuma, não sabiam nada demais, enquanto os filhos dos mais ricos estavam nos conventos estudando com os jesuítas. Então, assim, você vê que a gente meio que volta para aquela época, né, para o início, para os primórdios da educação, onde só quem tinha direito à educação de qualidade eram as pessoas que tinham bom poder aquisitivo. Do Almodóvar, vocês gostam de Pedro Almodóvar? Vocês gostam do cineasta espanhol Pedro Almodóvar? Sim. Vocês gostam? Sim. Me fez lembrar de Má Educação. Não sei se você assistiu. Não. Pedofilia e tal. Né? É um filme forte, muito forte. Má Educação. Eu assisti todos do Almodóvar. Pele que Habito. O que eu mais gostei e aprendi um pouco mais a respeitar as mulheres foi Fale com Ela. Fale com Ela é fantástico. Tem um diálogo no final do cara com a vagina. Meu, é muito louco isso. Ele entra. Vira um mundo gigante para ele, metaforicamente. É espetacular. Entendeu? Que é outra coisa que a gente tem que passar para eles. Filmes como Dogville, Má Educação, Educators, Brilho Eterno de uma Mente, Brilho Eterno de uma Mente, como é que é? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Eu já assisti esse filme, Jim meu Carrey. Deus. Jim Eu já Carrey assisti esse filme umas 3 vezes. Lindo, né? Mas O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. eu acho que falta isso, professor, porque, por exemplo, todos esses filmes, esses documentários que vocês falam, onde se enquadraria num colégio hoje, para atrair o jovem, por exemplo? Tem uma série na Netflix, Merli. Eu já vi, Merli. Eu vi. Gostou? Eu gosto. Eu estou assistindo, estou na 2ª temporada. Eu gostei. Então, eu acho que é sensacional. Merli é realmente isso que a gente está tentando ver como atrair o jovem, né? Para a realidade de hoje, para ele se interessar pela escola. E Merli é sensacional. Mas é o que o Ed falou. Olha as brigas que ele comprou como professor. Sim. Entendeu? A direção prometeu remanejá-lo para outro lugar. O Ed já deve ter sofrido isso na pele, você e eu, né? Eu tenho, acho que, 8 demissões em 32 anos, 6 são de brigas. Não, é pouco, é pouco. Tem professor amigo meu que tem 20. Sim. Em 10 anos. Você acerta com a escola, Ed, num valor legal para você no meio do ano. No final do ano, você é descartado. Que ele te troca por... Você pediu 2 conto amanhã, R$1.500, ele te troca por um de 700 que mora perto da casa dele. Não, quando eu dava aula, eu não fazia chamada, prova, raramente eu dava uma prova também. Aí o pessoal falava assim, mas e a chamada e a prova? Eu falei assim,
o mercado de trabalho que vai fazer a peneira de vocês. Eu não vou ficar aí... Vocês estão fazendo um curso técnico, vocês ainda vão terminar o segundo grau e muitos vão fazer faculdade. Boa. Eu não vou ficar fazendo chamada, fazendo... Eu fazia, assim, uma prova, mas super tranquilo. E, assim, muitos criticavam por causa disso. Mas tem que ter prova, tem que ter chamada. Eu falei, não, o mercado de trabalho... Compara-se com outro professor, né? Dá Sim. raiva isso. Mas o fulano dá nota. Exatamente. Fulano dá trabalho para fazer. Eu não sou o fulano. Sou eu. Entendeu? Exatamente. Mas você deveria fazer igual. Ao dia que você for professora, você faz. Pronto. Exatamente, Uma pancada já primeiro mais um desafeto. Quando eu escolhi esse tema para a gente debater, que a gente englobou tudo, eu vi assim que assim, a gente pode ter várias maneiras, né, de debater isso. Eu, por exemplo, fiquei abismado quando eu assim, eu não tenho a experiência que vocês têm. Eu tive uma experiência mais curta, né, de 2 anos só de aula. Mas você falar, por exemplo, sobre Chernobyl e a lista de Schindler, eles nunca teriam ouvido falar disso. Nunca. Assim, a lista de Schindler, tá lá na sala de aula dizendo aqui que é isso. Nunca vi esse filme, nunca... Aí você fala não vai demorar para achar que MPB é um partido político. Exatamente. Não vai demorar. E aí, para você criar mecanismos para o jovem ficar atento à aula, se interessar, é um pouco difícil, né? É bem complicado isso hoje. Por isso que eu parabenizo o Sinuê e até indico para o pessoal que gosta de português. Obrigado, cara. Como é que ele... E o Ed tem uma didática muito parecida, Sinuê, de falar, de explicar as coisas. Eu acho assim muito... Por isso que eu quis casar esse encontro. Mas diferente de mim, o professor, ele exerce a docência. Hoje em dia, o que eu faço hoje? Raiva. Eu não exerço a docência. Cansei de fazerem raiva para mim. Agora quem faz raiva sou eu. Mas ele gosta de poesia, poema, eu acho assim, super interessante isso. Por isso que eu acho... Esse livro você vai lançar, Ed, ou não? Eu vou lançar. Eu vou falar para você quando é que eu vou lançar. Eu vou lançar... Eu tenho uma avó de 87 anos. Quando ela for encontrar Jesus, eu lanço o livro. Porque se eu lançar antes, eu vou ficar culpado depois. Ela vai se decepcionar e vai ter um AVC. Vai. Então, eu seguro um pouco até que ela... né, e eu espero que ela viva 100 anos. Mas quando isso acontecer, tomara que meu pai não esteja assistindo a live, meu Deus do céu. Ela é católica fervorosa? Ela... Católica? É. Não, ela é ex-católica, se converteu para a igreja evangélica, né? Mas ela é bem conservadora e tem os netos como infalíveis, né? A gente não falha, a gente não tem erro, a gente é perfeito. Então, não quero decepcionar minha velhinha. Deixa ela assim, deixa do jeito que ela tá. Porque a avó é mãe 2 vezes, né? Se uma mãe incomoda muita gente, 2 mães incomodam muito mais, né? É isso mesmo. Então ela quer ser a mãe da mãe e a mãe da mãe do Ed. É bem isso. Veja a árdua tarefa dessa senhora, essa octogenária. Bom, né? Pessoal, está dando já 1h30 do nosso bate-papo. Caramba, vamos. Tá bom, né? Senão ninguém assiste a gente depois, Caio, pelo amor de Deus. Verdade. Eu até falei que... Melhores momentos, fazer os melhores momentos aí. 40 minutos, mas foi assim, um bate-papo muito, muito interessante, porque eu, assim, sinceramente, eu me identifiquei com meus professores ao longo da vida que tem histórias assim igual vocês. Muito legal. Não é aquele professor que chega lá, lê esse livro e pronto. Hoje eu estava num grupo da pessoal da faculdade, alguns amigos meus, aí a gente estava até conversando sobre isso, que teve um professor que ele obrigou nós a comprar o livro dele para cair na prova. Teve prova o tempo inteiro. Imagina se fizesse isso hoje, como seria? Que ia aparecer no Jornal Nacional, o professor obriga a aluna a comprar livro. Eu acho que iam ler, depois alguém ia limpar o bumbum no banheiro, filmar e falar utilidade do livro do professor, que é a raiva do Ed. Acho que eu faria isso, Não sendo
Já sendo um cinquentenário, mas eu faria isso. É bem isso aí. Olha o que eu vou fazer com o seu livro agora, ó. Sabe Histórias Cruzadas e o bolo lá da Negra, para Madame? Assistir Histórias Cruzadas? Bem essa metáfora. Bem aquilo ali, tá? Tá aqui o seu livro, filha da mãe, para não falar outra coisa. Olha, tem o Caio, antes que você finalize, tem um livro do Roger Scruton, que ele fala sobre a oicofilia. A oicofilia é como se fosse uma forma de que eu não me reconheço brasileiro, aquele sentimento de vira-lata, como diria meu conterrâneo Nelson Rodrigues. Então, assim, eu não me conheço brasileiro, a minha história, eu não entendo de onde eu vim, quais são os meus antepassados, qual a minha história. Dom Pedro II? Quem foi Dom Pedro II? A Lei Áurea? Que Lei Áurea? Entendeu? Dom João VI? Quem foi Dom João VI? O hino nacional brasileiro. A primeira bandeira brasileira qual foi? Ninguém sabe. A República foi golpe ou foi democraticamente? Sabe? Então, assim, você não sabe. Você pergunta, as pessoas não sabem te falar, não sabem te responder. Então, é como se fosse assim, eu não me sinto pertencente. Uma vez, em 2014, começou uma conversinha na escola pública sobre a questão do sentimento de pertencimento, porque estava tendo muita depedração ao organismo e escola, né, pública. Então, começaram a perguntar, os filósofos, começaram a perguntar por que tem muita depedração ao patrimônio. E aí começaram a levantar isso. Mas é porque eles não se sentem pertencentes. Eles não têm o sentimento de pertencimento. Aí eu parava para pensar assim, bando de filha da puta. Não tem o sentimento desse pertencimento, mas tudo culpa da educação, que não permitiu que a gente... Gente, na Argentina, eu vou levantar... Caio, vai acabar... Peraí, rapidinho. Na Argentina, a moeda deles, tomara que não tenha nenhum argentino me assistindo, vale menos que o real. Sim. Se você achar uma cédula de peso riscada, eu digo que é uma raridade. Não existe. Não existe. Eles têm um zelo pelo patrimônio público, começando pela moeda. Você não tem noção. Uma vez eu fui fazer um retiro espiritual em Córdoba, na Argentina, pela minha igreja, pela Igreja Católica. E lá, eles guardam a bandeira nacional numa redoma de vidro. Vá você colocar dentro de uma bolsa de plástico para botar no arquivo de provas vencidas que tem que guardar por conta do MEC. Vá você fazer isso. Vá você fazer isso. Então, o respeito... Parece que o cinema deles, se eu não me engano, por exemplo, Velozes e Furiosos, que aqui fica 40 dias enchendo o saco, lá parece que fica uma semana ou 10 dias, depois é multa diária, se quiser que fique. O cinema paga, porque é para o filme argentino ser veiculado. Não é à toa que conseguiram o Oscar de filme estrangeiro em 2009 com O Segredo dos Seus Olhos, com o Darín. Filme maravilhoso. Exatamente. Assistiram ou não? Exatamente. O Segredo dos Seus Olhos. Maravilhoso, vocês têm que assistir se não assistiram. Eu assisto muito filme argentino. Tenho 2 para indicar para vocês. Cidadão Ilustre. Eu tenho um... Você já assistiu o TikTok? Puta, eu começo a ver, se eu vou assistir, não assisto. Vou assistir, então. É bom? Veja espanhol, bem, o TikTok ele não é argentino, ele é espanhol. Mas ele tem muita coisinha que você entende que a fotografia é argentina. Você entende, você percebe que os espanhóis estão se inspirando o cinema argentino é 1 trilhão de vezes melhor que o nosso. Pelo amor de Deus, não tem nem que se comparar. Entendeu? Mas é uma lástima. Todavia, eu acho que começa daí. O sentimento de pertencimento, eu sou patriota, eu sou brasileiro, conheço minha história. Gente, dão valor à Frida, ao invés de dar valor à Quitéria, que nasceu lá em Feira de Santana. Então, assim, você tem... olha, as referências não são boas. É isso. Falar de Antônio Conselheiro, os caras falam de quem? Beleza, Caião. Não, eu acho que amanhã vai ser seu lançamento, Ed, do seu portal? Vamos encerrar, né?
Amanhã será o lançamento do portal Fronteiras, será um lançamento online. Eu queria muito que fosse um lançamento com coquetel e charuto, mas infelizmente não tem como. Será um lançamento online com as nossas colunistas. Tem uma colunista que é argentina, meu Deus do céu. Uma colunista argentina, outra colunista do Recife, outra colunista investidora aqui de Foz do Iguaçu. Temos o professor Cossá, que não estará com a gente online, mas é nosso colaborador também na parte de coluna, na parte de estatística, matemática, essas ciências políticas também. E vamos estar às 8 horas amanhã fazendo o lançamento online do portal Fronteiras. Né? Ótimo. Eu vou assistir, vou entrar para ver. Quero fazer minha palestra lá em Foz, Recados Capitais. Você vai cuidar de um pecado, Caio de outro, nós vamos juntos. Fechou. Vai escolhendo um dos 7 pecados já. Passando a pandemia, vamos a Foz do Iguaçu. Vamos lá. Não conheço, quero conhecer. Então, eu já tenho até onde colocar vocês, viu? Não se preocupe em lugar, não. De sopa, enfim, 10 horas e acordar 6. Vou colocar vocês lá na Cristal. Vocês conhecem a Cristal? É um hotel que tem aqui bom, rapaz. Ó. Umas moças Ô, Caio, você ficou vermelho, Caio? Não entendi. Porque minha mãe está assistindo, ela vai dar risada de mim depois. Ela vai... Não, mas obrigado, Queiroz, Ed Queiroz, professor Sinuê, foi bom bate-papo. A gente até fugiu do assunto um pouco, mas foi muito bom, assim, essa troca. Tem uma página, professor Sinuê, e o Insta é @profsinuê, beleza? Eu coloquei até aqui nos comentários o link para assistir, para divulgar. Ô, Ed, seu Face é como? Professor, eu não uso muito o Face, eu uso mais o Instagram. Então Ed Queiroz. Eu vou passar seu contato para ele. Por favor. Para vocês. Tá. E acho que a gente pode fazer mais bate-papos desse, a gente trazer outros assuntos. Essa experiência que vocês levantaram, eu acho muito importante isso. Podemos até fazer a live cada hora de um pecado, por exemplo. Eu acho que o Ed gosta dessas coisas. Você falou, ele gosta desse tipo de... Professor, o senhor é um gênio. Eu topo. Caio, eu topo, viu? Pode colocar aí. Cada dia um pecado. Cada dia não, cada live um pecado. Você pode fazer na sua coluna isso, hein, Ed? Fazer... Concordo. Mas uma entrevista com o professor Sinuê fala sobre as palestras dele, sobre os pecados. Acho que é legal nesse portal que você vai fazer também, hein? Perfeito. Não, minha mente já está borbulhando aqui já de ideias para... Professor, eu vou lhe usar, viu? Opa. Filmes. Podemos pegar um dia só de filmes. Só de filmes. Espetaculares. Tem muito filme bom para a gente falar. O filme vai render muito o assunto, viu? O filme vai render muito. Aí eu chamo até o Alvinho Zene, que é professor de cinema. Olha aí, nossa. Ele tem uma visão diferente demais, cara. Nossa, é difícil acompanhá-lo. Sabe, você fica assim, empolgado assim com uma série, ele vem e destrói. Essa bosta. Fica com a cara de paisagem. Fica. E Parece uma vez, só para encerrar, Caio, uma vez que eu estava num congresso de leitura da Unicamp, né? Escuta essa. Dava aula 95 por aí. Aí eu cheguei assim para uma palestra de um cara que era: eu finjo que ensino, você finge que aprende. Aí quando eu fui passar para a palestra do cara, que foi sensacional, tinha um cara vendendo camiseta. E estava muito em evidência o sequestro, Leonardo Pareja, aquele goiano sequestrador e tal. E tinha uma camiseta: não me sequestre, sou o professor. Eu cheguei para o cara e falei: guarda uma dessa para mim, GG, quanto é? R$20 e tal. Guarda uma para mim. Aí o cara na palestra lá: o professor tem que acreditar no que ele faz. Pode ver que tem idiota que vai comprar uma camiseta que está ali fora. Não me sequestre, sou professor. Então é como se fosse: não me sequestre, ganho mal, sou um bosta, não sou ninguém. Eu falei: é verdade, onde já se viu comprar uma camiseta dessa e tal? Aí não comprei a camiseta, né? Mas se não é, chama esse seu amigo para a gente fazer uma live. Até já tem... Foz do Iguaçu é um lugar que são gravados muitos filmes. Por causa das cataratas, Tríplice Fronteira. Então, eu acho que dá uma live bacana. Se ele é um crítico, ele vai fazer as críticas dele, então. Verdade, concordo. Vamos começar com os pecados.
Vamos começar com os pecados, que aí, filho, eu acho que, para mim, vai render mais do que os filmes. Ou não. Porque são dois assuntos que... Vamos fazer os pecados, e aí a gente, entendeu? Vamos bater uma bola, aqui nós vamos fazer ira. Aí os três se preparam para ira, eu dou umas pitadas de português que eu tenho no meu livro sobre ira, e a gente, o que leva a ira, a linguagem e tal, e a gente vai batendo bola. Professor, você sabe que o Felipe Pondé, que também é meu conterrâneo, ele escreveu um livro sobre os pecados. Sim. Né? A mulher adúltera também, né? A mulher, isso. Enfim, sabe, se a gente for conversar aqui... Né? Vai, Caio, finaliza aí, Caio, porque senão ele vai fazer uma vigília. Amém. Sopa e pinhão. O Ed vai ser o roteirista dessas lives dos pecados, então. Ele que gosta de escrever, olha, Ed, é um bom... Beleza. Mas, pessoal, obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço. Pode chamar, estou à disposição. Não, foi sensacional conhecer. Acho que nessa pandemia a gente está se conhecendo melhor através dessas lives, conhecendo as pessoas. Verdade. E assim, vamos tentar fazer outro, então, sobre os pecados e ver o que a gente pode desenvolver e chamar os jovens, chamar os estudantes para... Por favor. Para debater sobre isso. Mas, então, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal, que assistiu aí também. Manuel, Luzila, Nilva, minha mãe aqui, ó. Falou que é para ficar lá em casa quando for para Foz do Iguaçu. Me perdoe, foi só um comentário infeliz. Sandra e Yotira, o pessoal mandou aqui, Dilma, Kelly, o Jaime, o Mandalite, mandaram um alô aqui, ó. Foi bacana o bate-papo, pessoal. Valeu. Amém. Valeu, obrigado, amém, isso aí. Paciência de todo mundo. Deus conosco. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.